Nós estamos a exatamente 9 dias da WrestleMania, mais uma WrestleMania de 2 dias e eu tô realmente muito preocupado com o desfecho que essa WrestleMania vai ter. Eu não sei se é porque de fato a gente tá vindo de duas WrestleManias que uma teve um significado técnico muito grande, que foi a WrestleMania 39, enquanto a outra teve um significado dentro do histórico da luta livre muito grande, mas que pecou um pouco no aspecto técnico. Mas teoricamente uma supriu a outra, sabe? Na WrestleMania 39 nós tivemos 2 combates 5 estrelas, um combate 4 estrelas e meia, um combate 4 estrelas e fora vários outros combates que foram muito legais de assistir, muito compactos, muito divertidos e teve ali um ou outro que acabou destoando, como foi o caso de John Cena e Austin Theory e Brock Lesnar vs Omos, por exemplo. Na WrestleMania 40 a gente não teve assim grandes destaques de combate. Obviamente tivemos combates bons, como Gunther vs Sami Zayn, por exemplo, mas acho que Cody Rhodes e Seth Rollins contra The Rock e Roman Reigns, fechando o main event na noite 1, e o próprio combate entre Roman e The Rock, que foi a lá Vingadores Ultimato, foi algo realmente grandioso para a história da luta livre. E querendo ou não, isso trouxe uma sensação muito de nostalgia, mais aquele sentimento de que, caraca, agora o wrestling vai explodir. Teoricamente falando, a cada 10 anos sempre acontecem algumas loucuras dentro da WWE quando a gente fala de WrestleMania. Mas também não significa que as WrestleMania seguintes serão ruins. Se a gente for olhar para trás, por exemplo, na WrestleMania 30 nós tivemos o Daniel Bryan fazendo a grande conquista do Yes Movement, tivemos a quebra da streak do Undertaker, mas quando nós olhamos para a WrestleMania 31, para mim ela é infinitamente melhor do que a WrestleMania 30, sendo bem honesto para vocês. A gente tá falando de grandes combates e grandes situações que aconteceram na WrestleMania 31 e que foram muito boas. Randy Orton vs Seth Rollins, John Cena vs Rusev, a chegada e estreia de Sting na WWE lutando contra o Triple H e fazendo toda aquela comoção da Monday Night Wars com o Generation X e NWO, foi realmente muito legal de ver. Fora, obviamente, o main event, o cashing do Seth Rollins, foi realmente muito bacana. Nós tivemos aquela ladder match em que o Daniel Bryan se tornou campeão intercontinental. Então assim, tivemos muitas coisas na WrestleMania 31 que foram muito boas. E aí, ao longo dos últimos anos, nós fomos olhando para altos e baixos. E eu não vou colocar nessa equação a WrestleMania 36 porque foi na pandemia, então não faz muito sentido aqui. Mas mesmo as outras WrestleManias tiveram momentos altos e baixos. Agora, nessa WrestleMania 41, algumas coisas estavam me preocupando muito. Inclusive, quando eu fiz o último vídeo durante a live falando sobre os combates que nós teríamos, realmente me mostrou que, caraca, as histórias para essas lutas estão muito meia boca ou não estão sendo trabalhadas o suficiente. E isso levantou um grande alerta, pelo menos para mim. E nessa última semana aconteceram algumas coisas e tivemos algumas novidades com relação ao WrestleMania e tivemos também o anúncio de que o John Cena não vai aparecer somente na WrestleMania. Ele já foi anunciado pro último SmackDown antes da WrestleMania, ou seja, na sexta-feira antes da WrestleMania ele também já vai aparecer, o que pelo menos vai dar mais um pouco de corda para a situação entre ele e o Cody Rhodes, que nós todos já imaginávamos que já tinha acabado, que agora seria somente o combate e no máximo o Cody aparecendo e fazendo algumas promos. Mas essa aparição do John Cena vai poder ajudar a ficar ainda mais no calor do momento esse combate entre eles. Quem sabe até mesmo com algo mostrando qual vai ser o verdadeiro vencedor dessa luta. Via de regra, quando a gente olha para as rivalidades, quem sai por cima nos segmentos semanais acaba perdendo no pay-per-view. E isso aconteceu com o Cody agora, ele saindo por cima do John Cena. Se o John Cena vai aparecer agora e sair por cima do Cody, é bem provável que o Cody Rhodes acabe ganhando. E isso é o que mais me preocupa. Quando a gente olha para a história ao longo dos últimos anos, WrestleMania 1 nós tivemos o Hulk Hogan se tornando um dos maiores nomes da WWE no conceito de trazer público, trazer toda essa linha popstar, vamos dizer assim, toda a questão de mídia. E quando a gente vem
caminhando pelas outras WrestleManias, a gente passou durante uma década, basicamente, onde a WWE só tinha olhos pro Hulk Hogan. Até a WrestleMania 9, basicamente, a WWE só olhava pro Hogan. E ele era o main event de todas as outras WrestleManias, sabe? Quando a gente chega na WrestleMania 10, nós vemos Bret Hart se tornando o grande ícone da WWE, ganhando o título do Yokozuna, e sem contabilizar a questão do Lex Luger no meio dessa situação. Na WrestleMania 20, nós vemos outro babyface grandioso ganhando um combate e ganhando o título mundial, que é o Chris Benoit. Poderia ser o Shawn Michaels nessa brincadeira também. E ao lado dele nós tínhamos também o Ed Guerreiro mantendo o cinturão frente ao Kurt Angle. Na WrestleMania 30, a mesma coisa. Vimos o Daniel Bryan ganhando não só do Triple H, como também de Batista e Randy Orton. O cara ganhou dos 3 membros da Evolution na mesma noite para concluir o Yes Movement e conseguir ganhar o então sonhado WWE World Heavyweight Championship. E 10 anos depois, na WrestleMania 40, nós vemos Cody Rhodes finalizando a sua história e acabando com o maior reinado dos últimos tempos, o maior reinado da era moderna da WWE, derrotando o Roman Reigns e mantendo ali então toda essa história, toda essa grandiosidade. Ele finaliza a história dele e conquista o WWE Undisputed Championship, que foi o título que o pai dele nunca ganhou. Então, a cada 10 anos, a gente vê a WWE replicando algo muito grande e trazendo ali os seus babyfaces pro topo. Mas isso não é exclusividade de WrestleManias de 10 em 10 anos. Afinal de contas, na WrestleMania 21, por exemplo, nós tivemos a consagração dos 2 maiores babyfaces que nós veríamos na época do século 21 até o momento. Batista e John Cena, ambos ganharam o título naquela noite. Então, existem algumas coisas que nem sempre a gente vai tratar como regra. E o que eu vejo para WrestleMania 41 é justamente esse oposto. É agora o momento em que a WWE vai crescer em um modo de vilania, pelo menos as coisas estão encaminhadas para isso. Vocês têm noção que o John Cena pode se juntar ao Triple H, além do The Rock? Cara, já imaginou o Triple H, que foi o cara que trouxe o Cody Rhodes de volta, teoricamente falando, o cara que trouxe o CM Punk, o cara que agora é o COO, o cara que olha pela companhia, dando uma de Vince McMahon e simplesmente sendo o maior vilão da história? Isso seria realmente muito bacana de ver, e ele aliado com o The Rock poderia fazer algo ainda maior, porque o The Rock tá lá no comitê principal da TKO, então o cara tá lá no conselho da diretoria, é o cara que manda nas coisas, é o chefe. Vocês viram isso na luta do ano passado, quando ele fala pro juiz, eu sou o chefe, se você não fizer o que eu tô mandando, você vai ser demitido. Então é mais ou menos essa linha. E aí, ao invés de você trazer um cara como o novo rosto, o cara que vai ser a nova estrela da empresa, como foi o caso do Seth Rollins na época da Authority, não, você vai lá e traz o maior babyface da história depois do Hulk Hogan. Você traz simplesmente John Cena, que simplesmente era amado pelas crianças, vaiado pela grande maioria dos homens e tudo mais, mas né, a gente lembra daquele segmento em que o John Cena fala, ó, mulheres e crianças gritem Let's go Cena, todos os outros homens Cena sucks. E isso ficou por um bom tempo lá e foi realmente bem legal ver o John Cena fazendo tudo isso, mas a transformação dele pra heel e o personagem que ele assumiu de vocês nunca ligaram pra mim, vocês só queriam que eu proporcionava pra vocês e a partir de agora vocês vão estar pra escanteio enquanto eu vou querer apenas eu mesmo, não quero dinheiro, não quero amigos, eu tô aqui pra me tornar campeão de novo e eu vou dominar tudo. Então, o John Cena, dentro desse contexto, pode ser algo muito maior. E aí eu já fico imaginando algumas situações. Por exemplo, o John Cena ganha do Cody Rhodes com a ajuda do Triple H e do The Rock. O Cody Rhodes fica completamente desolado e vai começar agora uma grande trama para ir atrás do cinturão novamente. E o grande ápice disso tudo vai ser o John Cena agindo como o maior vilão de todos, mas em determinado momento, talvez até quando ele perdesse o cinturão, ele teria que voltar atrás e ajudar o Cody Rhodes a ganhar dessa nova autoridade, vamos dizer assim, que seria então o Triple H com o The Rock. E isso poderia levar até para uma próxima WrestleMania, não que o John Cena vai lutar numa próxima WrestleMania, mas essa história do Cody Rhodes contra essa nova autoridade, construindo o Cody Rhodes como o babyface perfeito, eu acho que é o momento
de fazer isso. Como eu já falei pra vocês diversas vezes, eu gostaria muito de ver o Cody Rhodes heel, do mesmo jeito que ele tava na New Japan Pro Wrestling, como ele atuou na TNA em alguns tempos aí, antes inclusive de ir pra EW, e dentro da EW ele não teve ali aquele grande trabalho como heel, mas principalmente na época da New Japan Pro Wrestling, na época da Bullet Club, quando ele também fez parte da Ring of Honor, cara, era muito legal ver esse Cody Rhodes, quando ele trouxe de fato a alcunha de American Nightmare, e hoje todo mundo olhava pro Cody como tipo o Homelander, né, como Capitão Pátria, até a hora de que ele é o bonzinho construído pela mídia, mas ele vai surtar em algum momento. O grande problema pra isso, e eu já falei isso diversas vezes, é que o Cody Rhodes é hoje o maior babyface da WWE. Claro, tem Roman Reigns como Tribal Chief, que ainda é meio arrogante, mas tem ele lá, tem o próprio CM Punk também, mas são nomes que ainda já são mais velhos do que o Cody. O Cody já não é novinho, mas ainda são mais velhos do que o Cody. Então o Cody ainda tem um pouquinho mais de lenha pra queimar. E o próprio Punk e o Reigns, querendo ou não, eles são já part-timers. Eles já não estão a tempo integral na WWE. E essa situação pro Cody Rhodes ser o grande top babyface construído naturalmente dentro da empresa era algo que a WWE queria, por exemplo, com o Roman Reigns há 10 anos atrás e não conseguiu. Obviamente a gente viu o Roman Reigns evoluir, conseguiu construir algo como o Tribal Chief, mas a WWE, se pudesse, fazia o que fez o Cody Rhodes se tornar o grande babyface e colocava no Roman lá em 2015, tá ligado? Eles poderiam ter conseguido isso com o próprio Daniel Bryan, só que, querendo ou não, apesar da construção do Bryan, a WWE nunca olhou pra ele como o grande campeão, o grande babyface, e querendo ou não, a lesão do Bryan atrapalhou qualquer tipo de plano que a WWE pudesse ter. Eu, particularmente, não via o Bryan perdendo o título dentro dos próximos, sei lá, 5, 6 meses, mas a lesão fez ele deixar o título vago. Então, querendo ou não, atrapalhou demais e a WWE não poderia contar com ele. Mesmo depois do retorno dele, deram o título intercontinental e tudo mais, mas logo depois ele se lesionou de novo e tudo mais. Ah, mas hoje o Bryan luta. Mas naquela época a WWE prezava demais pela saúde dos atletas, principalmente por conta de tudo que tinha acontecido com Ed Guerreiro, Chris Benoit e por aí vai. Então ela prezava demais pela saúde dos atletas e se tivesse o mínimo de risco possível, eles não iriam colocar esse risco à prova, tá ligado? Foi o que aconteceu com o Ed, com o próprio Bryan, aconteceu com a Paige também. Todos eles estão lutando hoje lá na AEW e tal, mas ainda assim a WWE não queria arriscar isso nesse momento. Então quando a gente olha pro Cody Rhodes e vê toda a construção que ele teve natural, vamos dizer assim, de se tornar o grande babyface da empresa, conseguir ser o cara que vende muito merchandise, pode não ser o top 1 merchandise, o Jey Uso passou isso durante várias vezes, mas não é o top 1 merchandise, não tem a galera reclamando do Cody igual tem com o Jey Uso, ou tinha com outros lutadores. Claro, muita gente pode até estar falando assim, o Cody Rhodes, querendo ou não, ele já deu de campeão e tal, tá 1 ano como campeão, não teve grandes rivalidades de fato que fizessem o Cody Rhodes se colocar à prova, com exceção da rivalidade com o Kevin Owens. Só que a WWE, eu acho que não arriscaria fazer o Cody Rhodes virar heel. Já pensou? Ele se tornar heel e se juntar com o John Cena, o The Rock e o Triple... Caraca, isso aí seria cinema demais. Mas como eu falei, a WWE precisa de um grande babyface. E não ter esse babyface nesse momento complicaria demais. Querendo ou não, o Bryan foi o primeiro a enfrentar a Authority. Depois do Bryan, já veio o próprio John Cena. O Roman Reigns também se lesionou no meio do caminho e tal, depois da quebra do Shield. E aí, quem rivalizou com a Authority em 2014 foi o John Cena também. Então ele era o grande babyface. Hoje, para você fazer um grande grupo, tirando até mesmo o Cody Rhodes e fazendo ele se tornar heel, precisaria de um novo babyface bem construído, bem buildado e, querendo ou não, ter essa construção natural, que o público viesse e abraçasse. E se a gente for olhar hoje, a gente tem o Roman e o Punk, talvez até o Rollins, mas eles já estão muito mais velhos do que isso e, como eu falei, o Punk e o Reigns, querendo ou não, já são part-timer, não faz sentido. E o Seth Rollins, querendo ou não, já tem um histórico de ter feito parte da Authority, não faria sentido nenhum, tá ligado? Então eu acho que esse é o único motivo pelo qual o Cody Rhodes não faria um heel turn. Eles precisam de um babyface. E como eu falei, o Cody Rhodes perder esse título pro John Cena, com a ajuda do Triple H e do The Rock, essa nova formação da Authority, faria com que o Cody Rhodes depois se tornasse um babyface maior do que ele é hoje. Cara, isso é incrível, velho. Isso é incrível. E seria de uma maneira natural, porque o objetivo
objetivo da WWE seria construir os rios, seria construir essa vilania de autoridade dos caras que são os engravatados, vamos colocar dessa forma. Quem melhor para representar esses caras que aquele que ajudou a construir grande parte desse império e era vaiado semana após semana igual o John Cena. E eu acho que isso casaria muito bem. E para fechar o ano de encerramento do John Cena, ele depois se voltar contra a própria autoridade e ajudar o Cody Rhodes de alguma forma, poderia fazer com que o Cody Rhodes fosse mais alavancado e o John Cena encerrasse a sua carreira de uma maneira em que o público voltasse pra ele novamente, né? Afinal de contas, hoje o John Cena, ele tava como um grande babyface antes do heel turn dele, porque desde que o John Cena saiu ali em meados de 2017, 2018, tudo depois que veio o John Cena veio como part-timer. Então o John Cena aparecer sempre era algo legal de se ver. O público ansiava por essas voltas do John Cena, vamos dizer assim. Querendo ou não, o John Cena, ele voltava sempre como babyface, era um tempo aqui, fazia uma luta aqui e tal. Muitas vezes ele perdeu, como foi o caso do Austin Theory, como foi o caso do Solo Sikoa, e ajudou a construir esses grandes nomes. E agora a gente vê o John Cena mudando completamente o aspecto e olhando para o Cody Rhodes, ele poderia ajudar então a alavancar o Cody Rhodes de fato. E aí nós temos um grande Cody Rhodes até o próximo grande babyface que, pelo que eu vejo hoje, eu não consigo olhar para tanta gente que possa ter essa possibilidade. Para mim, o único nome que eu vejo que pode ser um grande babyface, se for bem construído hoje, é o Bron Breakker. É o único nome. Pra mim, quando o Austin Theory estreou, ele era o próximo John Cena. Ele tinha tudo, ele tinha o físico, ele tinha a parte atlética em cima do ringue, ele fazia boas promos, só que ele não tinha o mesmo carisma do Cena, e aí ele ficou escondido dentro do NXT, na The Way, ele fez parte ali de um certo grupo em 2020, só que na época da pandemia isso não fazia o menor sentido, então querendo ou não, o Austin Theory hoje, ele poderia ser essa contraparte do Breakker, ele poderia ser o que o Orton foi pro John Cena, o que o Edge foi pro John Cena. Então talvez isso pudesse funcionar de uma outra forma. Mas como eu disse, o próximo grande babyface que eu vejo hoje dentro da WWE é o Bron Breakker, se for bem construído. Porque, sinceramente, eu prefiro ele como babyface do que como heel. Apesar dele heel ser muito legal, eu acho que como babyface ele conseguiria construir algo ainda maior. Nomes como Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn, Damian Priest, esses caras podem até conseguir algo, mas eles são muito mais velhos, então fica muito mais complicado trabalhar com eles. Fora que o Kevin Owens está com grande possibilidade de se aposentar. Afinal de contas, a lesão que ele teve foi realmente séria, pelo visto, porque ele vai passar por uma cirurgia e pode ficar de 2 a 5 anos fora. Cara, meu Deus, 5 anos sem Kevin Owens. Vai acabar se aposentando de vez porque ele já passou dos 40 anos, então não tem jeito, sabe? Mas essa é a única forma que eu vejo da WrestleMania realmente ser salva e qualquer outra coisa que acontecer no meio do caminho pode ser esquecida se o main event da noite 2, John Cena vs Cody Rhodes, acabar dessa forma, com o Triple H se juntando a The Rock e John Cena. E ainda fazendo aquele teatro, sabe? Vindo como se fosse ajudar o Cody e, na verdade, ajuda o Cena e o The Rock, falando assim, ó, eu consertei o que vocês reclamaram tanto no ano passado. Sendo o The Rock e o Roman não foram lá falar, ó, você tem que consertar a cagada que você fez. Pronto, tá aí, ó, consertei, tamo junto, aperta a mão do The Rock, aperta a mão do Cena, os dois erguem a mão do Cena e o Cena se torna 17 vezes campeão e o Cody Rhodes fica lá morrendo, chorando, pra depois construírem algo pra ele voltar a ser esse grandioso babyface. Talvez até um mesinho de férias pro Cody seria algo muito bom, talvez até 2, 3 meses de férias pro Cody voltar só lá pelo SummerSlam, poderia até funcionar, senhoras e senhores. Mas pra mim, isso é o que vai motivar ainda mais a WrestleMania. Eu ainda vou querer fazer um vídeo pra falar sobre Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk e o que eu achei de todas essas brincadeiras que eles fizeram, porque muita gente, assim como eu, quer o Paul Heyman traindo o Punk e o Roman pra se juntar com o Rollins, só que na segunda-feira rolou uma parada que agora o Paul Heyman deve um favor para o Seth Rollins. Então, tipo assim, vamos ter que ver isso aí, hein?
Mas coloca nos comentários, vocês acham que o John Cena é o único que pode salvar a WrestleMania nesse ano? Ou vocês acham que não, tá bacana do jeito que tá, deixa o Cody ganhar e que se dane? Põe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais e não se esqueça que você pode se tornar membro aqui do canal para me ajudar e ganhar várias recompensas, beleza? Valeu, galera, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais, fui!